outro conceito importante que aparece nessa oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Irmão, tem gente que quando lê isso aqui, tem aquela mesma ideia dos judeus. Os judeus eles não gostam nem de falar o nome Yahvé. Eles falam Adonai para não falar Yahvé, porque diz que não pode pronunciar. Quando eles fizeram a tradução da Septuaginta, que era a tradução do hebraico para o grego, diz que quando ia escrever o nome Yahvé, tinha que trocar de pena, que era uma pena exclusiva só para essa parte. E eles acham que é isso, que é santificar o nome de Deus. Não é isso. Quando Jesus diz que o nome de Deus deve ser santificado, Jesus está dizendo que a reputação de Deus é conhecida através dos seus filhos. Muita responsabilidade. Quando eu ajo de maneira que não convém, quando eu ajo de maneira antiética, quando eu ajo com grosseria, quando eu faço alguma coisa contrária à santidade de Deus, eu estou profanando o nome de Deus. E Jesus diz que o nome de Deus deve ser santificado. Glória a Deus, aleluia. Então, as nossas ações, elas defendem a reputação do Deus que nos chamou. E as nossas ações, elas expõem a reputação do Deus que nos chamou. Aí eu faço uma reflexão com você. Você que acompanha hoje os evangélicos na mídia, na política, no seu bairro, as pessoas que você conhece. Você acha que os evangélicos hoje, eles estão santificando o nome de Deus? Eles estão defendendo a reputação de Deus? Ou eles estão manchando a reputação de Deus com as suas atitudes? Outro dia eu vi num programa, tinha uma enquete. Todo dia tem uma enquete. E a enquete desse dia era assim: o que você pensa dos evangélicos? Aí as pessoas entram e os ouvintes mandam áudio, né? Irmão, cada áudio que entrava era só coisa ruim. Ah, os evangélicos é esses caras que não gostam de gay. Não é uma forma boa da gente ter, né? Poxa, definir evangélico como uma pessoa que não gosta de gay não é uma boa fama para a gente ter. Não é, definitivamente não é. Ah, os evangélicos, é aqueles caras lá do Congresso lá, vota a favor do governo e contra o povo. Todos os políticos evangélicos fazem isso. Né? E por aí ia, um monte de coisa que, evangélico, é um pouco preconceituoso e tal. Mas isso aí eles têm preconceito contra nós. Irmão, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos fazendo muito pouco para mudar essa imagem. E se a nossa reputação é ruim, isso vai refletir no nome de quem? No nome do nosso Deus. E Jesus disse que o nome de Deus deve ser santificado. A reputação de Deus, ela é santificada através de nós. E eu quero fechar aqui, aí vai ficar mais para sexta que vem ainda, vamos estar falando do Pai Nosso, até o final da oração. Eu quero ficar aqui nessa parte agora. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Esse é o último conceito que eu quero trabalhar essa noite com vocês. Venha o teu reino. O que será que é o reino de Deus? É um negócio para a gente pensar. Jesus disse que nós temos que orar para que o reino venha. O que é o reino de Deus? Em Lucas 17:20, Jesus define o reino de Deus. Quando os discípulos queriam entender, porque Jesus sempre falava: olha, o reino de Deus é chegado a vós. Arrependei-vos que está próximo ao reino de Deus.
Olha, porque no reino, muitos se surpreenderão, porque as prostitutas, os cobradores de impostos, vão passar na frente dos fariseus. E aí um dia os discípulos falam, mestre, você fala do reino, reino. Explica para nós, o que é o reino? Aí a explicação que Jesus dá em Lucas 17:20 vai na contramão do que a maioria dos crentes pensa sobre o reino de Deus. Jesus diz assim, lá em Lucas 17:20, o reino de Deus não vem com aparência visível. Não dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali. Mas o reino de Deus está em vós. Então, irmão, o reino de Deus, ele é um reino espiritual. Foi numa grave crise existencial que eu entendi esse conceito de reino de Deus. Eu passei um dia inteiro, fui de manhã para a igreja e saí de lá de noite. Não comi, não bebi. Passei o dia inteiro gritando dentro daquela igreja. As pessoas passavam na rua e eu via eu gritando e batendo no chão, sozinho, dentro da igreja. E eu vivia uma grande crise, porque eu pensava e na minha oração eu perguntava, se o Senhor é o dono da obra, por que uma igreja está caindo aos pedaços, enquanto alguém que diz que é dono dela está vivendo uma vida na babesca? Se o Senhor é o dono da obra, por que essa igreja está vazia e quem colocou todo mundo daqui para fora é tido como top do top na convenção? Se o Senhor é o dono da obra, por que essa igreja deve uma fortuna de IPTU? Está acusada de perder o terreno para a prefeitura e ninguém faz nada para resolver essa situação. Se o Senhor é o dono da obra, como essas coisas acontecem? E no meio dessa grave crise, Jesus veio e conversou comigo. Ele falou, senta aqui, deixa eu explicar um negócio para você. O reino de Deus não é prédio, não é placa, não é denominação, não é convenção, não é credencial, não é gravata no pescoço, não é nada disso. O reino de Deus é aqui. Então cuidado com esses discursos de que o candidato tal, ele é o do reino de Deus. Cuidado com esses mitos de esse presidente aí, Deus colocou ele. Cuidado. Reino de Deus não tem nada a ver com essas conversas. Reino de Deus é única e exclusivamente espiritual. Reino de Deus não tem conta no banco. Reino de Deus não tem CNPJ. Reino de Deus não tem estatuto registrado no cartório. Reino de Deus não tem patrimônio. Reino de Deus não tem briga para dividir quem é do que, quem é de quem. Eu já fui pastor de congregações. Tive congregação que traiu no meio do culto assim, levantou todo mundo e saiu. E sabe o que é duro? Sabe o que é pior? É que você é pastor, o certo é você se preocupar com as almas, com as vidas. Mas sabe qual é a primeira coisa que você escuta? Na hora que o povo está saindo assim que nem bode pela porta, encosta um ombreiro no seio e fala assim: pastor, tudo que está aqui dentro é nosso, viu? Ó, as cadeiras, aquele som, aquele ventilador, viu? Vem tudo lá da sede. Ó, não deixa aqui não, não deixa aqui não. Jesus disse assim: o reino de Deus não tem nada a ver com isso. O reino de Deus não se manifesta em aparência, não é visível. Não dirão, ele aqui, ele ali, olha o reino de Deus, agora é o reino de Deus, olha, agora chegou o reino de Deus. Por que chegou? Você já viu que as igrejas merchan, elas adoram usar esse nome, né? Reino de Deus, né? Então tem que ter o reino de Deus.
Mas o reino de Deus mesmo é aqui. É aqui. Se você tiver paz aqui, se você tiver Jesus aqui, você faz parte do reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Ah, quem sair dessa igreja está debaixo de maldição. Não, eu não abençoo a sua saída daqui. Se você sair, vai sair sem a minha bênção. Irmão, o reino de Deus não coloca cerquinha em lugar nenhum. O reino de Deus está aqui. Onde você for, o reino de Deus vai. E sabe onde começa o reino de Deus? O reino de Deus começa nesse quadradinho pequenininho que a gente chama de lar. Tem gente que é uma maravilha no meio dos outros. E é uma cobra dentro do lar. Então, você não vive o reino de Deus. Você não faz parte do reino de Deus. O reino de Deus não está em você. Porque o reino de Deus começa nesse quadradinho pequenininho que a gente chama de lar. Quando alguém quer fazer eu me envolver com uma coisa muito estratosférica, assim, que não me interessa, eu falo assim, irmão, eu não consigo cuidar nem de um canteirinho de cheiro verde. Você quer que eu vou dar palpite em quem está exportando soja? Eu tento plantar coentro na janela da minha cozinha, não vinga. Você quer que eu me meto com quem está exportando soja para a China? O reino de Deus começa nesse quadradinho pequenininho que eu chamo de lar. Tem um trabalho que a gente faz lá, chama pastor na sua casa. Aí outro dia eu estava falando na casa do cabeleireiro lá, com o rapaz cabeleireiro. E eu falei assim, ó, eu sou esse pastor José que vocês estão vendo aqui, eu sou na minha casa. O pastor José que vocês vêem lá na igreja, é o mesmo cara lá em casa. Meus filhos e minha mulher estão aqui. Pergunta para eles se eu sou outra pessoa em casa. Eu sou o mesmo pastor José da igreja, eu sou na minha casa. Porque o reino de Deus, ele começa nesse quadradinho que a gente chama de lar. E o reino de Deus não tem nada a ver com multidão, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com arrecadação, não tem nada a ver com projeto político, não tem nada a ver com costume, não tem nada a ver com se o louvor está bonito, se a igreja está cheia, não tem nada a ver com isso. Então, você vê, no modelo de oração, quantos conceitos Jesus trabalha em nós. Nós vamos entender essa expressão, assim na terra como no céu. O que significa? E vamos aprender também o que significa essa palavra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vamos aprender sobre isso, se Deus quiser. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Pastor Daniel, vamos aplaudir Jesus?